Olá, meus irmãos, mais um vídeo para vocês, mais um texto explicativo, sempre com o assunto aí que eu abordo da razão da vida, o porquê que nós estamos no mundo, né? E qual a nossa função como criação. E hoje eu trouxe um texto para vocês que se chama Culto Racional, né? E esse texto é muito bonito, muito interessante, eu gostaria que vocês refletissem. Porque, como eu já disse, a Bíblia é um livro de metáforas, né? Representações, alegorias em nós mesmos. Então, assim, ela não deve ser lida ao pé da letra. Geralmente as pessoas dizem que não entendem a Bíblia, né? Justamente porque não raciocina, né? E não lê ela inclinado pelo Espírito, mas lê levando tudo para o lado da carne. Mas a Bíblia, ela foi escrita e inspirada pelo Espírito de Deus. Então, para que você entenda perfeitamente, você deve enxergar pelo entendimento, né? Tendo aí a visão do Espírito de Deus, a visão de Deus mesmo. E para isso precisa raciocinar com lógica. Então, assim, a Bíblia inteira, mesmo assim nossos irmãos terem vindo em épocas assim, uma distante da outra, se você lê pelo entendimento, assim, inclinado pelo Espírito de Deus, raciocinando certinho, porque nós também temos o Espírito de Deus dentro de nós, né? Então é para Ele que nós devemos estar inclinados. A nossa consciência deve estar inclinada no Espírito, porque é Ele que nos faz entendido de todas as coisas, né? E nos faz entender tudo do propósito de Deus. Porque esse Espírito que está em nós é o enviado de Deus para buscar as nossas consciências e nos guiar no caminho da vida até que a gente saia na terra prometida. Então, se você pegar a linha de raciocínio de todos os nossos irmãos que escreveram a Bíblia, você vai ver que é a mesma linha de raciocínio, é a mesma cabeça, que é Cristo, o Espírito de Deus. Então eu vou ler aqui para vocês esse texto que se chama Culto Racional, e foi um texto escrito justamente assim, com vários versículos da Bíblia, mais um encaixando no outro, uma linha perfeita de raciocínio que vocês vão poder refletir comigo, tá bom? Então, culto racional. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus, né? Então você vê que no comecinho diz que os seus filhos serão ensinados do Senhor e a paz de teus filhos será abundante. Então quer dizer, a paz está justamente em ser ensinado pelo Senhor. E depois eu falo aqui, que o Senhor é o Espírito. O Espírito que está nos dando vida, Ele que é o nosso Senhor, né? Ele é o Senhor que Davi elegeu para governar a consciência dele, que todos nós devemos eleger também, e não a carne, porque a carne vai morrer, mas o Espírito que está em nós é o nosso corpo eterno. Então a nossa consciência que nós produzimos como criação é o que interessa a Deus. Só que essa consciência interessa a Deus, ela sendo guiada pelo Espírito, ela se tornando espiritual e não carnal, porque Deus é Espírito, né? Então continuando aqui, pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então quer dizer, para nós sermos filhos legítimos de Deus, devemos ser guiados pelo Espírito e não pela carne. Como o próprio Deus disse, eis que eu envio o meu anjo, que te guardará neste caminho e te trará até este lugar que eu vos tenho preparado, né? Então esse anjo que Deus nos enviou é o Senhor, o Espírito de Deus. Ele nos enviou para que Ele nos guarde nesse caminho. Que caminho? Esse caminho que leva a nossa consciência desse mundo, enquanto a gente passa por esse mundo, né? E a nossa consciência chega na terra prometida, que é o plano do céu, o reino de Deus. Então esse Espírito que está em nós, ele vai guardar a nossa consciência de tudo, não vai deixar que mal nenhum chegue a ela, vai desviar ela da carne, vai desviar do caminho do vazio eterno e vai ressuscitar ela no último dia, que é justamente levar para o plano do céu. Vinde e tornemos para o Senhor, que é o Espírito, porque Ele vai nos cortar da carne e nos ligar a Ele. Vai
fazer a ferida, mas vai curá-la. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele eternamente. Então está dizendo para as nossas consciências, né, se tornar o Senhor, que é o Espírito de Deus, que ele vai fazer a ferida, ele vai cortar. Por quê? Porque a nossa consciência foi produzida pela carne, né? Então na carne a gente é que nem um pé de fruta, né? Um pé de laranja, que produz a laranja. Mas o ser humano produz a consciência como um fruto natural. Então a tua consciência se voltando para o Senhor, que é o Espírito que está dentro de nós, esse Espírito vai cortar a nossa consciência, vai tirar ela da carne, né? Que nem você apanha um fruto do pé. E ele vai ligar nele, que é ligar no Espírito, né? E se diz que no 2º dia ele vai nos dar a vida, que não é 2 dias, assim, é uma expressão, mas que depois que você se entrega nas mãos do Espírito, ele te desligando da carne, ele vai te dar a vida, que é a tua consciência vai crescer pelo Espírito nesse novo ser e vai diminuindo na carne, que é um processo gestativo, né? E no 3º dia é o dia da nossa morte carnal, é o dia do juízo, onde ele vai nos ressuscitar eternamente e viveremos diante dele eternamente, tá bom, meus irmãos? Aí continuando aqui, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor, e purificará como se purifica a prata, até que traga ao Senhor ofertas de justiça. Por quê? Diz assim, pois quem suportará o dia da sua vinda? Porque nesse dia, quando você se entrega de fato e de verdade nas mãos do Espírito, entrega a tua consciência, ele vai fazer esse trabalho de desligar a tua consciência da carne e ligar nele. Então há uma purificação, é um processo de purificação, por isso que diz que ele vem com fogo, né, em uma das mãos, porque vai purificar a consciência, vai desligar ela da carne, tirar toda a impureza da carne e da consciência, e vem com o sabão dos lavandeiros, né, que arde, vem lavando a nossa consciência, desligando de todo o sentimento carnal, desligando de tudo desse mundo, porque o Espírito de Deus quer morar, quer habitar na nossa consciência eternamente, né, e para que isso aconteça, a carne tem que sair da jogada, tem que sair da nossa consciência. Então por isso que é esse trabalho, né, doloroso de purificação, mas que é necessário se você quiser ter a tua vida eterna e nascer no reino de Deus, né? Porque o que Deus quer de nós é a nossa consciência pura, sem nenhum vestígio carnal, a alma, como se diz, né? Só a alma vai transpor de planos. Então essa consciência estando purificada, aí sim o Senhor vai receber essas ofertas de justiça, porque a justiça da lei de Deus, né, se cumpre em nós, consciências que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então só esse sacrifício, né, só isso que agrada a Deus, a nossa consciência pelo Espírito e não pela carne. Continuando aqui a linha, né, de entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, por amor a Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o vosso culto racional. Então quer dizer, o culto racional que agrada a Deus, né, é justamente a gente raciocinando, né, e de fato e de verdade a gente apresentar esse corpo carnal, né, em sacrifício, né, aí para Deus. É a única coisa que agrada a Deus. Como assim um sacrifício, você deve estar pensando? Que é justamente mortificando esse corpo carnal de dentro das nossas consciências, ou seja, desligando a nossa consciência da carne, né? Então é um sacrifício vivo mesmo, é uma morte antecipada, porque um dia a nossa morte carnal vai chegar, todos nós sabemos disso. Só que nós estamos dentro de um propósito, meus irmãos, propósito de Deus, né? E a vontade de Deus é que Ele quer a nossa consciência pura. E para quê? Para o Espírito habitar nela, né? A nossa consciência com o Espírito se faz uma célula viva do corpo de Deus, o aumento do corpo de Deus, né? E só assim teremos a nossa vida eterna, a vida eterna da nossa consciência. Então a carne só serviu para produzir a consciência,
De resto, ela está fora, é uma criação descartável. Por isso que a nossa consciência tem que mortificar a carne, desligar da carne, passar por esse processo de purificação, né? Por isso que diz ali, ó, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional que agrada o nosso Senhor. Já é muito que Cristo padeceu por vós, ó que bonito, estando vós na carne, né? Cristo, esse Espírito que está dentro de nós, já é muito que Ele padeceu, né? Dentro de nós, estando nós na carne. Ele o tempo todo dentro de nós, desde que nós nascemos nesse mundo, crescemos, produzimos a consciência, e a consciência só foi andando pela carne, e Ele ali, ó, padecendo ali dentro. Mas que de agora em diante, ó, amai-vos deste pensamento e ande nesse sentido, ó. Que de agora em diante, aquele que esteve morto, ressuscite em vós, e o que estava vivo, mortifique, para que o tempo que vos resta na carne, não andais mais segundo a vontade dos homens, que é as vontades carnais, mas que ande segundo a vontade de Deus. Então que agora o que estava morto dentro de si, que é o Espírito, ressuscite, ou seja, a nossa consciência ande pelo Espírito. E o que estava vivo, que era a carne, a nossa consciência andava pela carne, que agora mortifique, né? Por isso que Paulo disse, todo dia eu morro um pouco. Por isso esse processo de purificação, que agora a nossa consciência vai deixar de andar pela carne e vai passar a andar pelo Espírito, né? Uma nova gestação de um novo ser, o ser espiritual que é semelhante a Deus. Então que agora a nossa consciência mortifique a carne e ressuscite o Espírito dentro de nós. Continuando aqui, porque a lei de Deus se cumpre em nós, quer dizer, nas nossas consciências, que não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então, essa é a lei de Deus. A nossa consciência não andar pela carne, mas andar pelo Espírito de Deus. Então, a lei de Deus se cumpre em nós se a nossa consciência fizer isso. Se a consciência estiver andando pela carne, não está cumprindo com a lei de Deus, está fora da lei de Deus e não vai herdar a vida eterna. Essa consciência vai cair num vazio eterno, vai perder a luz da vida que nos acendeu, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Então, só pelo Espírito há oportunidade de vida eterna, e a vida eterna é para as nossas consciências. Portanto, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Olha aqui, ó, não há condenação para os que estão em Cristo. Agora eu vou explicar aqui para vocês, ó, o que é estar em Cristo. É os que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E olha que bonita essa parte aqui que complementa. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, olha que bonito, Cristo é a nossa vida, não é Jesus como as pessoas se enganam. Jesus também, a consciência de Jesus andou por Cristo, tanto que o Cristo foi acrescentado ao nome de Jesus a partir dos 30 anos, que foi justamente quando Jesus assumiu a pessoa do Espírito, só passou a andar pelo Espírito, ele se tornou Jesus Cristo. Então hoje você também pode ser a Maria Cristo, a Kátia Cristo, a Michele Cristo, desde que a tua consciência desligue da carne e passe a andar pelo Espírito Santo de Deus, né? Cristo aí é o nosso sobrenome eterno que Deus disse que nos daria, né? Cristo é o sobrenome para quem é de verdade filho legítimo de Deus. Então, ó, quando Cristo, que é a vossa vida, ó, esse Espírito está dentro de você, se manifestar, então manifestareis com Ele em glória. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que lindo, meus irmãos, nós temos o Cristo dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, a porção da existência de Deus dentro de nós. Então basta a nossa consciência desligar da carne e andar pelo Espírito, que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, que é justamente no dia que o Espírito volta a Deus e a carne volta ao pó, é o dia que a nossa consciência vai manifestar com o Espírito, com Cristo, em glórias no reino de Deus, porque aí a nossa consciência vai manifestar Ele como Ele é, e nós vamos manifestar tudo do reino de Deus e vamos viver diante dele eternamente. E o finalzinho aqui, ó, portanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, ou seja, nas nossas consciências,
pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Deus é Espírito e o amor de Deus está nesse Espírito. Então, se a tua consciência é carnal, você não tem nada com Deus, não tem nenhum afeto, nenhuma ligação com Deus. Mas se a tua consciência desliga da carne e anda pelo Espírito, aí você é um filho legítimo da vontade de Deus, um filho gerado, um Cristo de Deus, onde todo o amor de Deus está derramado sobre vós. E é isso aí, meus irmãos. Esse vídeo vai ficando por aqui, que vocês reflitam bastante nele, tá bom? Que entre aí no meu Facebook, Michele Mi, entre na nossa página Razão da Vida, o nosso site www.razãodavida.com ou .br, que os dois também vai cair no nosso site, tá bom? Lá tem músicas para baixar gratuitamente, tá bom? E tem o nosso canal Razão da Vida 01. Lá do site também você tem uma parte lá de vídeos que cai direto no nosso canal, com vários vídeos de música, poesia, plantão do céu, esses textos explicativos que eu gravo para vocês. Tudo isso falando da nossa razão de existir, tá bom? Por que nós estamos nesse mundo? Isso tudo por amor a Deus e amor às vossas consciências, tá bom, meus irmãos? Não envolve dinheiro, não é religião, não é filosofia de vida, mas é a verdade de Deus, o porquê nós estamos no mundo. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Deus abençoe cada um com muita sabedoria e discernimento.